E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo grande apoio que vocês me deram no último vídeo. E também muito obrigado mesmo por me ajudar a bater 12 mil inscritos em tão pouco tempo. Hoje eu estou trazendo o resumo do garoto solitário que pega um vírus que todas as garotas querem e fica muito overpower. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 1000 likes, eu faço a parte 2 desse anime. O anime se inicia mostrando uma cidade em ruínas, e um garoto e uma garota tentando sobreviver, mas no final eles acabaram sendo pegos na explosão do ataque de um monstro. E diferente do garotinho que conseguiu sobreviver, a garota foi infectada pelo vírus do monstro. Desde então o garoto sempre tem pesadelos sobre esse dia, e mesmo depois de tantos anos, ele não consegue lembrar quem era aquela garota de cabelo branco. E como vocês devem ter percebido, o garoto de antes é o protagonista, Kizaragi Ayato. Atualmente ele está indo para a escola sob o mar, o navio cidade. Esse será o novo lugar que ele vai morar. Depois, ao chegar na cidade do mar, ele foi recebido em grande estilo por duas garotas, e o motivo de tal recepção era porque ele era aquele que conseguiu a histórica pontuação na academia. Naturalmente ele acabou ignorando elas, já que aquilo era bem vergonhoso. Assim, alguns minutos depois, ele chegou na sua nova escola, e reconhecendo que ele era o aluno a tirar o maior nível de resposta na história da academia, todos os estudantes se reuniram ao redor dele, como se ele fosse algum tipo de celebridade. Mas usando sua grande habilidade de escape, ele conseguiu fugir da multidão. Mas aí do nada um garoto que parecia ser uma garota pulou em cima dele, e agiu como se fosse próximo dele. E ao perguntar quem era ele, o garoto respondeu que seu nome era Emil Crossford, um novo estudante dessa academia. E mesmo sendo a primeira vez que eles se viam, Emil ficou agarrado nele como se fosse sua namorada. E mesmo achando isso estranho, Kizaragi deixou isso de lado. Depois, na recepção dos novatos, mostra a presidente do conselho estudantil expulsando duas garotas da academia por terem chegado atrasadas no primeiro dia de aula. E o motivo delas terem se atrasado foi porque elas ficaram até agora esperando o prota chegar no aeroporto para mostrar a escola para ele. Mas mesmo sabendo disso, a presidente não mudou de ideia e disse que essa era uma escola para preparar os alunos para o campo de batalha. Na linha de frente, não seguir as ordens significa a morte. Então, como elas quebraram a regra, elas devem ser expulsas. E para piorar a situação, Emil tentou proteger as garotas, e acabou sendo expulso também. E percebendo que isso tudo era sua culpa, Kizaragi ficou do lado delas, e isso acabou levando a presidente a desafiar ele para um duelo. Se ele vencer, a punição delas será anulada. É claro que Kizaragi não estava confiante que conseguiria vencer contra a garota mais poderosa da academia, mas diferente dele, Emil estava confiante que ele venceria. E para ajudar ele, Emil o levou para conhecer a principal tecnologista da academia, que era sua amiga. Assim, ao conhecer a chefe número 1 de pesquisa, Charlotte, o prota recebeu o Undred que ele usaria para duelar contra a presidente. Ao mesmo tempo, a Charlotte explicou que Undred é a única arma para lutar contra as formas de vida chamadas Savage. No entanto, apenas pessoas que conseguem interagir com as variáveis Tones podem usá-la. Os Undred mudam a forma de acordo com que os usa. No caso da presidente, ela usa uma arma que controla livremente canhões flutuantes. Sua forma é do tipo dragão, e o único objetivo para os caçadores usarem essa arma é para proteger a humanidade. Então, ao aceitar esse Undred, ele vai ter que proteger a humanidade. Naturalmente, Kizaragi aceitou essa responsabilidade. Depois, Emil ensinou ele a como ativar sua arma, e nisso foi revelado que a Undred dele era do tipo Chevalier. E mesmo sendo um novato igual o Kizaragi, Emil já sabia como ativar sua arma, e tinha seu próprio Undred customizado do tipo especial Inocência. Então, sem perder tempo, Emil atacou o prota, mas ele conseguiu se defender, ao ativar sem querer o escudo de energia. E quanto ao segundo ataque, ele conseguiu desviar, mas por causa da sua grande velocidade, ele acabou batendo de cara na arena. E vendo a velocidade que ele usou para desviar, Emil criou um plano para Kizaragi vencer no duelo contra a presidente. Assim, depois do treinamento, ele foi visitar sua fofa irmã no hospital, e ao voltar para seu quarto, ele se deu de cara com o Emil trocando de roupa, e por algum motivo, esse seu amigo ficou envergonhado, e jogou um monte de coisas nele. E uma dessas coisas acabou fazendo ele desmaiar, e quando ele acordou, Emil explicou que eles são colegas de quarto. Assim, no dia seguinte, tanto a presidente quanto o Kizaragi ativaram suas armas, mas antes de começar com o duelo, a vice-presidente explicou que o tempo limite era de 15 minutos, e a luta acaba quando um oponente é nocauteado, ou sua energia acaba, e seus armamentos desaparecem. E ouvindo isso, a rainha da academia adicionou uma nova regra, e isso era que ela não vai usar seu armamento de corpo inteiro, e essa era uma habilidade que apenas algumas pessoas da academia podiam usar.
A energia é toda liberada de uma vez, e permite o usuário vestir um armamento muito poderoso. Se ela usasse isso, a luta acabaria em segundos. Por esse motivo ela decidiu não usar. Assim, com o fim da explicação sobre as regras, o duelo foi iniciado. E para a surpresa de toda a plateia, Kisaragi se moveu em uma grande velocidade e colidiu com a presidente. E nisso ele sem querer acabou dando umas apalpadas no grande Sugoi Dekai dela. Naturalmente ela ficou envergonhada e também muito irritada. Então, cheia de raiva, ela disparou vários lasers nele. E após ele desviar dos seus ataques, a presidente apareceu na frente dele do nada e deu um socão na barriga do novato e mandou ele voando com um chute. E sem dar tempo para ele pensar, ela disparou o laser nele novamente. Mas ele defendeu usando seu escudo de energia, e ao invés do Emil ajudar o Prota dando informações sobre o campo de batalha, já que ele era seu suporte, Emil estava com raiva, por ter visto seu amigo pegando no Sugoi Dekai da rainha, mas jogando sua irritação de lado. Ele voltou a instruir o Kisaragi, mas mesmo depois de desviar dos lasers e atacar a presidente, ela defendeu seu golpe facilmente, então sem outra opção, ele usou sua carta na manga. Mas mesmo depois de carregar sua energia na espada e disparar nela, a rainha conseguiu se defender facilmente, e atacou ele a queima-roupa com vários golpes ao mesmo tempo. E mesmo ele não tendo mais força para continuar a batalha, ele não desistiu. E vendo isso, a presidente decidiu acabar com ele logo. Mas antes dela disparar um laser mais forte, Kisaragi começou a sentir seu corpo pegando fogo, e no momento seguinte suas pupilas mudaram de cor. E ele conseguiu se defender, e apareceu na frente da presidente, e atacou ela com vários golpes em uma grande velocidade, mas ela conseguiu desviar de todos, e disparou um laser na cara dele, mas para surpresa de todos, ele não só se defendeu do golpe, como também ativou o armamento de corpo inteiro, e por causa do aumento de poder dele, a rainha não teve outra opção a não se ativar seu armamento de corpo inteiro também, senão ela perderia. Assim, usando seu poder verdadeiro, ela conseguiu derrotar o Kisaragi, e ele acabou desmaiando. Mas como ela tinha prometido que não usaria seu armamento de corpo inteiro, ela aceitou que perdeu o duelo. Assim, depois de ter um sonho estranho, ele acordou com a presidente na sua frente, e ela explicou que cancelou as expulsões das garotas, e perguntou quem era ele, já que no primeiro duelo dele, ele conseguiu ativar o armamento de corpo inteiro, e confuso com essa situação, ele disse que não lembrava do que aconteceu no duelo, e vendo a presidente importunando ele, o Emil expulsou ela. Depois, quando Kisaragi se recuperou, ele e seu amigo foram visitar a cidade, e como ele tinha ficado mais famoso ao derrotar a rainha, todo mundo estava olhando para ele, e para piorar, Emil estava agindo como se eles fossem um casal. É claro, isso fez com que os alunos pensassem que ele jogava no outro time. Depois, enquanto apreciavam a vista do mar, a irmãzinha do Kisaragi ligou, e disse que deu uma olhada na sorte dele, e descobriu que tinha a sombra de uma garota colada nele, então ela quer saber se ele está junto com uma garota agora. E respondendo à pergunta da sua irmã, ele disse que está junto do seu amigo, mas mesmo assim, ela não acreditou nele, e decidiu checar isso com seus próprios olhos, e ao ver o Emil, ela perguntou se ele tinha interesse no mesmo gênero do que o dele, e ele respondeu que não. Então, ao entender que eles eram apenas colegas de quarto, ela ficou aliviada, mas como um último aviso, ela disse que se o Emil tentar seduzir seu irmão, ela vai acabar com ele. Depois dessa fofa ameaça, eles deram uma volta pela cidade, e acabaram se encontrando com a presidente, e como sua irmã sabia que foi ela que desafiou ele para um duelo, ela acabou sendo bem rude com a rainha da academia. Naturalmente a presidente ficou irritada, mas mudou de assunto, e disse que ela quer que ele ajude ela no conselho estudantil, ela quer que ele se junte aos Selections, uma unidade especial sob ordens do conselho estudantil, que executa missões iguais a de um caçador experiente, e o motivo dela querer que ele entre nessa unidade, e porque ela acredita que aqueles que têm poder devem proteger aqueles que não têm. E enquanto o Prota ficava indeciso, o Emil disse que se o Kisaragi entrar, ele também vai. Mas a vice-presidente disse que ele não tem os requisitos para fazer parte dessa unidade, e para provar suas habilidades, Emil chamou a amiga da rainha por X1, e elas começaram a duelar, e enquanto a presidente ficava surpresa com as habilidades dele, o alarme de emergência tocou, e as duas pararam o duelo, e quando a presidente e seu grupo estava prestes a ir em direção dos monstros que apareceram no arquipélago, a Charlotte apareceu do nada, e mandou a rainha levar o Kisaragi também, para ele ter seu primeiro combate contra os monstros. Rapaziada, se vocês quiserem ver a continuação da história do garoto que contrai um vírus que faz ele ficar muito overpower, deixa o like e inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 20 mil inscritos. Muito obrigado mesmo por me ajudar a chegar tão longe. E como eu sei que vocês são fera, eu acredito que consigo bater essa nova meta.